para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube, vai chegando por aqui Charlot também, a gente vai dando as boas-vindas a ele. Vai lá, canal do UOL no YouTube. Charlot é João Paulo Charlot, nosso colunista de Inter, que fez uma coluna muito interessante aqui, falando que os Estados Unidos igualam esquerdistas a terroristas, né? E falando do cunho ideológico, que é essa linha um pouco do que Cláudio Couto estava nos falando, o que muitos ontem também falaram aqui. O conteúdo é totalmente ideológico na sua visão? Ô, Charlot, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso All News. Tá desligado o som dele. Calma lá, agora vai. Pode ir. Agora foi? Agora foi. Tá bom. Bom dia para todos vocês. A coluna trata disso, Fabiola. O governo americano fez um anúncio preocupante ontem com a presença de representantes de 60 países. Nesse anúncio, dizendo que grupos de esquerda, classificados pelo Marco Rubio e por outros agentes do governo americano como grupos da esquerda radical, são grupos terroristas, de um terrorismo internacional que estaria agindo de maneira conectada em vários países e que, portanto, passaria a ser combatido como é combatida a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, ou agora, mais recentemente, facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho. Do ponto de vista mais rigoroso, são poucas organizações que eles nomeiam, organizações muito pequenas, nas franjas mais radicais da esquerda, em algum sentido também alguns movimentos um pouco difusos, como o movimento chamado Antifa, que na verdade é uma subcultura juvenil de algumas franjas da esquerda, mas que eles tentam caracterizar como sendo grupos organizados de perfil terrorista. Se fosse só isso, era menos preocupante, uma coisa dirigida contra um par ou 4 grupos identificados. Mas o discurso do Rubio e de outras pessoas do governo americano nesse evento apontam para uma paranoia mais ampla em relação às esquerdas de forma geral, e aí a coisa se torna especialmente preocupante. Então a fala dele é de que a esquerda, os esquerdistas, como ele diz, seriam inerentemente pessoas más, perversas, invejosas, ciumentas, destrutivas, então também um elemento um pouco biologizante, como se pessoas que votam na esquerda, ou que gostam da esquerda, tivessem de maneira intrínseca certos vícios morais a serem combatidos e que não pudessem conviver com o que ele chama de civilização. Marco Rubio diz que é hora das pessoas civilizadas reagirem a esses extremistas, né? Ele inverte um pouco o discurso, porque a preocupação mais recente vinha sendo com grupos da extrema-direita, inclusive grupos como Proud Boys, que participaram da invasão ao Capitólio e que no Canadá são classificados como grupos terroristas e que sempre contaram com a leniência do presidente Trump, que se referiu a eles como grandes patriotas e coisas do tipo. Então é uma mudança de rumo, agora que o governo americano mudou de rumo e passou a ser um governo republicano, e não só republicano, mas da extrema-direita americana, virando a sua metralhadora giratória contra as esquerdas de forma geral, e dizendo que são conexões internacionais e atacando, por exemplo, a concessão de vistos a membros desses grupos de esquerda, que podem impactar, por exemplo, no futuro, organizações da sociedade civil organizada, que são organizações de esquerda. No Brasil, por exemplo, grupos que lutam pela terra ou por moradia e que eventualmente participam de atos de violência, podem começar a estar no radar de um governo americano que amplia esse foco sobre as esquerdas, dizendo que o esquerdismo, de forma geral, como eles dizem, estaria associado ao terrorismo internacional, Fabiola. Muito interessante a coluna do Charlot disponível para você.